São 3 e agora vão ser 6. Ai, eu achei que fosse... Senta aqui, Lisa, assim a gente faz daqui, porque tem que pôr aqui o negócio e tal. Eu vou só puxar aqui no computador, porque aí eu achei que fosse só uma vaga no doutorado. Por isso que eu... Não, eram 3 o ano passado, esse ano vão ser 6. Bom, tem muita gente interessada. A música está querendo... Mas ela não está inscrita esse ano. Não. Eu falei para ela. Ela falou que vai ir como ouvinte, acho não sei o quê. Como ouvinte. Você precisa, né? Ela. Eu queria dizer como ouvinte, blá, blá, blá. Faz logo. Eu acabei de falar. Tá. Ele já está lá. Vamos, pode começar. Vamos. Ele já está ouvindo a gente? Ele confirma, você está ouvindo? Ele já está ouvindo. Ele está ouvindo. Eu vou entrar lá na salinha para me comunicar com as pessoas. É preciso tiver uma câmera desligada? Estou com uma pergunta. É preciso. Vai abrir também. Não, nem precisa. Eu não sei se vai abrir para perguntas. Depois da fala do Daniel, vai abrir para eles. Qual que vai ser? Como vocês vai fazer isso? Nas outras vezes a gente está fazendo de todas as salas e abrindo no final, mas pode ser o modo que vocês acharem. Não, pode ser. Inclusive porque a gente tem pouco tempo. É. A gente vai dar aula assim. Começa com o Então, Daniel. pode começar. Começa Eu com vou ele? falar primeiro. Tá. Mas você que vai apresentar. Aqui já está ligado? Obrigada. É a seguinte. Vamos vocês. Boa noite a todos, né? Boa noite a todas. Vamos iniciar agora a mesa, nossa mesa Ensino de História, né? E aqui representando Prof. História, meu nome é Liz Santos, eu sou egressa do Prof. História, hoje estou no doutorado em Educação aqui na Unifesp, professora Fábia e a professora Elane aqui também são do Prof. História, e nós teremos a presença virtual do Daniel, também é egresso do Prof. História, e hoje está no doutorado aqui do Prof. História também. Ele vai falar um pouco sobre a pesquisa dele, a dissertação que ele desenvolveu aqui no mestrado, e também um pouco sobre a pesquisa que ele pretende desenvolver agora no seu processo de doutoramento. E vamos começar com a fala da professora Elaine sobre a pesquisa em ensino de história. Ela vai se apresentar. Professora, a palavra é sua. São gravar, né? Você põe para mim a apresentação, por favor? Então, pode me mostrar. É a tacinha aqui embaixo, ó. Embaixo. Como assim? Não é aquela ali, ó, porque daí ela assim, não. Qual que é? Essa tacinha aqui, ó, aqui embaixo. Aqui, olha isso. Isso daqui é uma tacinha. Eu aprendi com os estudantes. É a tacinha, professora. Boa noite. Então, eu sou... Volta lá na tacinha. Deixa eu ver. Isso, que aí fica, ela fica inteira a apresentação. Então, meu nome é Elaine, eu sou professora do Prof. História. Eu sempre digo que eu sou professora e fã do Prof. História. Eu atuo há bastante tempo nessa área de ensino de história, né? E eu preparei um pouco uma apresentação para situar um pouco o que é o Prof. História, e, na verdade, o que me interessa mais discutir e apresentar aqui para vocês é exatamente a possibilidade da pesquisa no campo do ensino de história, que eu acho que essa é a nossa aproximação aqui, para entender quem somos nós e por que nós também somos um campo e uma área de pesquisa. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu espero não me delongar muito, mas eu queria pelo menos situar de onde um pouco eu falo. Então, por favor, troca. Eu fiz uma ousadia, eu adoro esse texto
que está aí, que eu nem sei se vocês vão conseguir ver, mas é um texto que eu pus na epígrafe da minha tese, que eu discuto como os professores, na época da ditadura civil-militar, ensinavam história, estudos sociais, educação moral e cívica, e o SPB. E aí, eu adoro esse texto. Se bem que hoje, relendo, né, eu fico pensando assim, ele ainda está falando de uma aula expositiva, coisa que hoje, cada vez menos, a gente utiliza ou deve até utilizar. Hoje teve a abertura do seminário Perspectivas do Ensino de História, que é um dos eventos que eu vou situar aqui, e a abertura teve uma conferência excelente da professora Sônia, e ela estava discutindo essas coisas. Convido vocês tanto a assistirem isso vai ficar no YouTube da ABE, Associação Brasileira de Ensino de História, e já convido vocês, porque em 2027 a gente pretende trazer o Perspectivas para cá. Amanhã vai ter assembleia, a gente vai discutir. Mas amanhã é dia do professor, e eu adoro essa citação, uma citação do Câmara Cascudo, tá? Eu conheci, eu tirei uma foto de um cartaz no Centro Cultural Câmara Cascudo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu sempre gosto de ler isso no dia dos professores, mas hoje é a véspera, já está valendo, né? O que fui essencialmente na vida? Um professor. Não havendo amor quase carnal com a sua especialidade, o professor é um carregador de palavras imóveis e não um pilo de memórias vivas. Aula não é filme, reproduzindo indefinidamente atos de verismo impecável, mas representação em palco aberto, onde cada exibição é uma atitude responsável, insuscetível de revisão retificadora. As fisionomias dos ouvintes são mais sensível radar, devolvendo a onda impressiva. O segredo não está tanto no tema, mas no processo comunicante. O vocabulário justo, a imagem legítima, o gesto oportuno e sóbrio, nenhuma desatenção do professor. Né? Então, professor, esse ator que atua em cenário aberto, né, que não tem como revisar, não tem como refazer, falou, está falado, né? Às vezes até as bobagens que saem são muito difíceis de retificar. Mas isso é só para a gente saudar um pouco esse campo, e eu quero situar aqui esse começo de conversa nos anos 80, na verdade, no fim dos anos 70. E é um texto que eu escrevi para o Mampu em 2014, que acabou ficando só nos anais. Eu gosto muito desse texto, porque lá eu discuto algo que eu acho que é importante, que o campo ainda discute, que é quando se forma esse campo de pesquisa e ensino de história, como é que isso nasce. E aí, eu trago uma fala da professora Dea Fenelon. A Dea Fenelon é uma pessoa importantíssima do campo da história e do ensino de história, né? Ela foi presidenta da ANPU de 83 a 85, Associação Nacional de História. Ela tem uma atuação muito próxima a isso, a este campo do ensino, e eu tive a honra de escrever um texto sobre a Dea Fenelon, e quando eu fui ver, depois eu dei um título desse, Dea Fenelon, uma professora militante, porque ela é essencialmente uma professora, e a Dea é uma pesquisadora reconhecidíssima, eu diria que ela se não é quem, é uma das pessoas que introduz as leituras do Thompson no Brasil, há um movimento de inovação historiográfica que ela está junto, né? Mas ela sempre atuou como professora. Ela tem uma formação na escola normal, depois ela atua em Minas Gerais, de onde ela vem para São Paulo, ela atua na Unicamp, naquele grupo que forma a Unicamp a partir da pós-graduação. Aí eles resolvem fazer um curso de graduação para aplicar, digamos assim, para um pouco gerar essa discussão nos cursos ou na graduação, e ela é uma das pessoas que defende enormemente a posição e a importância do ensino de história e da formação de professores de história.
e ela vai, nesses anos, fim dos anos 70, começo dos 80, quando a gente começava a falar em redemocratização, ela vai anunciar um pouco esses novos sujeitos da história. Inclusive, nesse texto eu faço um paralelo com o professor, com o Éder Sader, que também tem o livro que eu acho também outra pérola maravilhosa, que é Quando Novos Personagens Entraram em Cena. E aqui, no campo do ensino de história, também nos anos 80, novos personagens estão entrando em cena. A gente discutia, tem então, essa nova historiografia francesa e inglesa que está chegando no campo da história, que vai repercutir no campo do ensino da história, tem coleções até didáticas que vão começar a trabalhar com essa história dos vencidos. Então, é um momento muito fervilhante, esses anos 80, então acho que é nesse panorama que, diria eu, que é um pouco o que eu discuto nesse texto lá da ANPU de 2014, que a gente começa ali a formar esse campo de pesquisa de ensino de história. A gente antes tem algumas teses que já são clássicas também no campo, tem um trabalho de didática de uma professora da Faculdade de Educação da USP, cujo nome daqui a pouco vai voltar, enfim. Mas eu diria que a gente poderia situá-los como precursores, mas há um movimento que vai ser um movimento tanto na ANPU, porque, inclusive, esse foi um racha que teve na ANPU no começo dos anos 80, quando algumas pessoas foram propugnando, até o momento que foi para a Assembleia Geral e passou, que os professores de História da Educação Básica pudessem se filiar. Então, só para situar, a ANPU nasce lá nos anos 60 como Associação Nacional dos Professores Universitários de História. E ela, desde então, ela nasce mesmo com essa pretensão, era um grupo de professores de universidade e que começa a se reunir. E ela vai crescendo, então, nesse começo dos anos 80, os professores da educação básica começam a requerer a filiação à ANPU. E isso é um racha enorme, tanto que naquele momento dá um racha a uma outra associação que é formada e depois ela desaparece, né? E a ANPU até hoje tem essa coisa. O fato da gente entrar como professor de educação básica, poder se filiar à ANPU, também não significa que as nossas pautas foram para lá. Eu, particularmente, diria que isso é uma coisa que nem na última década ou nas últimas gestões da ANPU, isso tem sido muito notável. Sobretudo, e aí o Prof. História tem muito a ver com isso também. Mas, enfim. Então, nos anos 80, a gente começa a ver uma renovação. Então, aqui em São Paulo, e aí eu falo de São Paulo, que é a realidade que eu conheço, e até onde a gente vê também, esse é um movimento muito peculiar. Em Minas também há um movimento de renovação curricular, porque essa é a discussão. Você vai estar redemocratizando. Aqui em São Paulo a gente tem um governador de oposição que ganhou, Franco Montoro, então vamos reformar currículo. Em Minas também se tinha essa ideia de reformar currículo, os mineiros fazem um currículo marxista lá nos anos 80, e aqui em São Paulo foi proposto o tal currículo da SEMP, que à época era um organismo responsável pela proposta de currículos da Secretaria da Educação, Secretaria Estadual de São Paulo, né? A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, com certeza era a maior da América à época, e eu diria que essa rede ainda hoje talvez seja comparável aos números da China, a despeito de que ela ainda tirou muito, ela perdeu muito porque ela foi a um momento de municipalização. Mas em São Paulo, então, foi proposto esse novo currículo, e a ideia era um currículo que nascia de professores da educação básica, então são professores das escolas que hoje a gente os conhece, né, como professores aposentados até da USP, mas muitos deles estavam lá na educação básica e eram professores que foram escrever, então a professora Zilde Ocói, a professora Cecília Ranamati e outros aqui que eu não vou lembrar de cabeça agora.
Então, eles vão propor uma renovação no ensino de história e vão propor romper, tanto com a ideia da seriação de primeira, segunda, terceira, eles propõem uma ideia dos ciclos, que a educação passa a ser ciclada, né? Com isso nasce também o ciclo básico, que era uma questão da alfabetização, enfim, que eu também não vou entrar aqui. E eles propõem um novo currículo que tinha como uma temática, um currículo do que até então era a quinta ou oitava séries, né? Que é o que hoje a gente chama de Fundo 2, e que à época era uma parte do primeiro grau. Eles vão propor um estudo temático, e o tema que eles elegem é trabalho. Bom, não à toa, a Dea Fenelon, que eu disse aqui no começo, e o professor Marcos Silva, que à época estava ainda entre a Unesp e a USP, foram os assessores dessa proposta. Então, eram pessoas que circulavam na universidade, que eram professores da universidade, mas que atuavam junto com esses professores. E todos os relatos dizem que era uma equipe que trabalhava conjuntamente mesmo, que não havia preposição, assim, nós somos da universidade e tal. E eles fazem essa proposta ousada. Essa proposta não passou. Essa proposta foi criticada pela universidade, foi criticada pela imprensa paulista, foi criticada por todo mundo. E foi defendida por alguns poucos. Isso era um imenso debate na Revista Brasileira de História, que é a revista Dampu, há alguns números que esse debate sai. O fato é que os professores, nesse momento, nós também, na rede estadual, estamos vivendo o momento das grandes greves, quando essas greves ressurgem. Então, a própria POS era uma força bastante importante. Então, as pessoas também, eu falo nós, porque à época eu estava recém-formada, eu estava indo também fiz parte de algumas discussões, todas as diretorias de ensino, que à época chamavam delegacias de ensino, todos os professores foram chamados, a gente ia lá, a gente debatia, e aí, claro, descambava para falar das questões salariais, das questões de jornada, da infraestrutura e até do currículo. O fato é que também todo mundo se sentia meio desconfortável daquela ruptura com a cronologia, e o fato é que essa proposta ela nem foi implementada e nem foi rejeitada, ela ficou num limbo. Depois, no começo dos anos 90 ainda, tem uma nova proposta que é promulgada e pronto, né? Quem quiser conhecer, tem um laboratório de material didático da professora Antônia Terra da USP, ela tem lá essa proposta curricular da SEMP. O laboratório chama LEMAD, L-E-M-A-D, eu acho que é LEMAD USP. Aí vocês acham, tem vários, inclusive, lá é legal porque ela tem vários digitalizados, outros documentos também, enfim. Então, tem esse movimento, de um lado, um movimento de renovação do currículo, que, a despeito de não ter sido implementado, ele gera uma discussão como eu, particularmente, nunca vi na rede. Eu acho que é semelhante, guardada as devidas proporções, à discussão que houve quando o Haddad foi prefeito, que foi outro currículo que foi sem nunca ter sido, né? Enfim. Também no ponto de vista dos periódicos acadêmicos, a gente começa a ver que alguns artigos vão abordar o ensino de história. Então, a gente tem os cadernos SEDES, que era um impresso da Unicamp com a editora Cortez, né? Então, ela dedica 2 números. O número 8, ela dedica às licenciaturas, em 82, que é aquele texto aquele trecho, excerto que eu trouxe da Dea Fenelon, de uma conferência que ela fez na AMPU, depois ela publicou nesse caderno SEDES, número 8. E depois o número 10 saiu só sobre prática de ensino de história. Então, vejam que já isso chegava às publicações acadêmicas, em 83. A Revista Brasileira de História começa, o primeiro artigo ela é do começo dos anos 80, a Revista Dampu. Em 83 ela já tem um texto, depois em 85 ela tem outro, até que no fim, entre 89 e 90, num número especial, sai uma edição organizada também pelo professor Marcos Silva, que chama História em Quadro Negro.
O título é História em Quadro Negro, mas a capa da revista é em verde, né? Já talvez antecipando essas lousas verdes que a gente teve durante um tempo. E lá é um número especial, que também tem textos muito interessantes, várias pessoas que estão circulando e discutindo essas questões da STEMP aparecem lá nessa publicação. E também em 82, o segundo número da recém-lançada revista Projeto História da PUC São Paulo já tem textos sobre o ensino de história. Então, vejam que, pouco a pouco, a gente vai ganhando os espaços acadêmicos. Também nesse período, a gente tem uma publicação que chama Repensando a História, que é uma organização do professor Marcos Silva. Então, tinha tido um encontro regional da AMPU em 1982 em Assis, e lá foi decidido que que ele ia fazer, que a AMPU ia bancar, uma publicação especial sobre ensino de história. É uma borboleta, o poder de uma borboleta de mobilizar. E essa publicação, então, saiu em 1900. Ela está entre 85 e 86, ela não tem data, Repensando a História, e a gente sempre fica tentando achar qual é a data exata. Mas, de qualquer forma, é de meados dos anos 80 e a partir desse evento de 82. Em 86, a gente tem outra publicação que marcou época também, dessas pioneiras, que chama O Ensino de História, Revisão Urgente. É uma publicação que é feita a partir de 4 professoras da PUC São Paulo. Apaga a luz, que ela sai para fora. Apaga uma parte da luz. Isso, pode apagar. Porque ela vai buscar a luz, ela vai para fora. Ou ela vem por aqui, isso. A gente fica um pouquinho no escuro, mas ela vai... Se vocês tiverem uma sacolinha de plástico, daí dá para pegar. Você consegue pegar assim? Ah, olha só o nosso herói. Né? É meio aflitivo mesmo. Bom, então a gente tem essa publicação, que é o Ensino de História Revisão Urgente. São 4 professoras da PUC São Paulo também, a Helenice Ciampi, a Maria do Pilar, a Maria do Rosário e a Vavi Pacheco Borges, que vão propor esse debate sobre o ensino de história. Na verdade, é muito interessante. Há um edital do MEC para fazer um material para o ensino de história. E elas se candidatam, ganham, e aí elas pensam assim, vamos fazer um livro para ensinar história. Aí elas falam assim, mas que livro a gente vai fazer? Elas foram perguntar para os professores, e os professores vão dizer assim, a gente não quer mais um livro, a gente quer saber o que a gente faz. Porque o grande desafio à época era a 5ª série, que agora é o 6º ano, que é aqueles estudantes que vêm de uma cultura escolar, que é um tema caro aqui para a gente, da escola primária, e chegam completamente perdidos. Então, eles queriam um pouco saber o que fazer, e esse livro, até hoje, é um livro interessantíssimo, eu acho que tem questões muito legais. Hoje, na conferência de abertura lá da ABE, a professora falando do olhar, da atitude historiadora, que inclusive apareceu essa expressão na BNCC, e eu diria, essa atitude historiadora já está lá enunciada em 86, inclusive elas falam textualmente, não se trata de transformar o aluno em um pequeno historiador, mas é preciso que ele aprenda a pensar historicamente, que é o desafio de todos nós que atuamos com o ensino de história. E ainda nos anos 80, tem uma outra publicação que também marcou época, que é o Ensino de História e a Criação do Fato, é organizado pelo Jaime Pins, que é época professor da Unicamp, que foi publicado em 88. Então, só nos anos 80, a gente tem um conjunto de publicações que vão criando uma discussão sobre o que seja o ensino de história e as possibilidades de pensar isso como um campo de pesquisa. No campo dos eventos, como eu disse aqui, a gente tem
na USP, o primeiro Perspectivas do Ensino de História. Então, também, a partir de uma AMPU, saiu essa discussão, uma AMPU nacional, vamos fazer um encontro para os professores da educação básica, que agora são filiados, o quê? E a professora Cis Bittencourt sempre conta isso, que aí, então vamos fazer lá na USP e tal. A época a professora Elza Nadai estava viva, e elas pegaram e lançaram o edital. E acharam, vai aparecer meia dúzia de gente. E apareceram mais de 500 pessoas, do Brasil inteiro, inclusive nos anais, ainda ontem eu estava pegando, tem gente literalmente do Brasil inteiro, né? Veio de São Paulo, capital interior, muita gente, vem gente de Minas, vem gente do Pará, vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, professores da educação básica interessados em pensar o ensino de história. Então, esse Perspectivas, ele depois tem uma vida meio errante, nesse meio tempo, a professora Elza Nadai adoece, a professora Cis Bittencourt vai fazer o doutorado na França, e acaba que ele só é retomado depois, lá nos anos 90, e vai, a partir de então, fazer uma dobradinha com esse outro evento, que aí eu não pus a data e vou falar de cabeça, porque acho que eu não falo bobagem, que é o Encontro Nacional dos Pesquisadores em Ensino de História, que seria de 1993, e que aí, vejam, aqui a gente já está falando de quem pesquisa em ensino de história. Então, a gente, a partir de então, começa a ter esses eventos periodicamente, um ano de perspectivas e um ano de em pé. Alguns chamam de EMP, enfim, mas é o mesmo evento. E eles acabam se confundindo um pouco, acaba que os professores da educação básica, até pelas muitas dificuldades que têm de participar, nem sempre conseguem participar de um ou de outro, mas em ambos eles há espaço, mas a ideia do Perspectivas é sempre ser um espaço para discutir a história na educação básica, especialmente, né, com ênfase nisso. Bom, eu vou falar aqui uma linha só sobre isso. Há uma questão que é bastante importante para nós do campo, então, que eu diria que nesses anos 80, a gente cria, ou começa a criar um campo de pesquisas para o ensino de história. E, a partir de então, a gente tem agora, né, relativamente consolidado, esse campo de pesquisa. Para nós é muito cara essa ideia, essa discussão, que eu não vou aprofundar aqui, só vou enunciar mesmo, que há uma diferença entre o que seja a história escolar, que eu estou pensando aqui, que é essa história que a gente ensina nas escolas, uma diferença que é diferente do que a história que a gente aprende e pesquisa na universidade, e é diferente da história cotidiana que as pessoas usam na sua vida, né? Então, todo mundo sabe história, né? Mas sabe a partir das suas vivências, que se misturam com as questões da história escolar, que se misturam ao que a gente chamaria aqui de uma memória dos grupos, das sociedades que estão em disputa. Mas eu nem vou entrar nesse campo, mas só para dizer assim, que na escola a gente não ensina necessariamente o que a universidade pesquisa, ou não ensina da mesma forma, inclusive porque são disciplinas com finalidades diferentes, mas também não vou, é só para enunciar. E aqui, assim, a encomenda. O que é o Prof. História? Então, e por que ele é eu diria assim, um campo importantíssimo que consolida essas pesquisas? O Prof. História nasceu em 2014, antes de 2014, então, né, acho que 12, 13, um grupo de professores do Rio de Janeiro queriam criar mestrado profissional para professores. O que é um mestrado profissional? O mestrado profissional é um mestrado para quem é profissional. Então, parece óbvio, mas é assim, ele é um mestrado maior nem menor, isso é bem importante que fique claro, assim. Não é um mestrado técnico, aplicado, não é um curso de especialização, não é um curso mais fácil, eu diria até que o Prof. História é muito mais exigente que o mestrado acadêmico.
porque ele tem exigências a mais, porque todo mestrado profissional em qualquer área, ele parte da experiência do profissional. Então, no caso aqui. Então, quem pode entrar no ensino de história, no mestrado do Prof. História? Quem atua como professor de história. Não importa em que série, inclusive, assim, a gente tem alunos que são professores das séries iniciais, tem gente formada em sociologia, tem gente formada em filosofia, mas que tem aulas atribuídas, né, de história. Então, professores de história podem fazer o Prof. História, precisa estar em atuação na sala de aula. A gente tem prof em todas as áreas, inclusive, isso também é bacana, porque é uma política da CAPES que faz parte, isso também é bacana lembrar, de um conjunto de políticas públicas voltadas à formação continuada dos professores. É o que a gente diria um mestrado sob demanda. Então, o que acontece? Os professores do Rio queriam montar esse mestrado, foram à CAPES, a CAPES falou assim, a gente só autoriza se vocês fizerem isso nacionalmente em rede. E aí foi quando eles procuraram outros rios, né? Eu brinco, porque essa primeira edição tem o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte. Acho que o critério era ser de Rio, né? O pessoal do Tocantins, porque à época eles também tinham uma grande interlocução com o pessoal do Rio. E, então, são 5, 6 polos que se juntam e fazem esse programa, que é um programa em rede, então faz parte de toda essa rede CAPES de formação continuada, tanto que as bolsas são bolsas da CAPES e elas são também para professores que estão... Bom, as últimas edições do Prof, inclusive, elas têm sido voltadas só para professor da escola pública. Até então, a gente tinha no máximo 1/3 de professores da educação privada, mas a ideia é que isso faz parte da formação continuada das redes públicas, né? Então, esse é o mestrado profissional que surge desse modo. A partir dali, em 16, a gente, mais ou menos 1915, 1915 é bom, né? 2015, nós fizemos uma discussão aqui em São Paulo, nós aí são as universidades paulistas, eu nem pedi para você trocar, né? Eu sou... Obrigada. As universidades paulistas, nós fomos lá na USP conversar, e aí de lá saiu, nós aderimos ao Prof. História, nós e a Unicamp. E até hoje só nós que estamos no Prof. História de São Paulo. Então, a gente tem esse núcleo Unifesp e o núcleo Unicamp. Como é um mestrado em rede, ele continuou crescendo. Atualmente, nós temos 39 núcleos. Eu acho que tem pouquíssimos estados. Eu de cabeça, até pensando, eu não tenho no Amazonas. Se eu não falo bobagem, acho que não tem em Rondônia, e não saberia outro estado que não tem. E alguns estados têm mais de um, inclusive no Rio de Janeiro, eles ainda têm 6, porque eles são o núcleo inicial, né? A proposta do mestrado profissional, como ela nasce da tua atuação profissional, então você tem que trazer uma pergunta do seu cotidiano escolar, você desenvolve uma dissertação e você desenvolve o que a gente chama popularmente de produto, e que é uma enorme controvérsia. Alguns falam assim, não, mas é produto, é a dimensão propositiva, agora mudou de nome, dimensão, nem lembro mais o que é. Mas o fato é que a ideia é que saia algo dali, uma proposição que você pode, inclusive, dependendo do trabalho, você pode fazer essa proposição, fazer isso em sala, aplicar isso em sala de aula e depois fazer a sua dissertação sobre essa proposição. Ou você pode fazer um estudo e fazer uma proposição ao final. Enfim, há vários modelos e desenhos. E por fim, mas para a gente poder pensar um pouco, eu não tenho aqui, eu devia ter pegado, eu daqui a pouco procuro e acho para vocês o número de pesquisas de dissertações que já foram defendidas no Prof. História. A gente já tem mais de 1.000 dissertações, certamente, né?
nesses 10 anos de programa. E recentemente, a gente também se pleiteou o doutorado em ensino, e a única área que tem doutorado em ensino né, no Brasil é a história. Nós ganhamos até da física e da matemática, pelo menos nessa, né? Que eram os outros candidatos, e aí a CAPES aprovou. Claro que aí também para a gente é um peso, a gente tem que fazer certinho, não pode deixar, né, uma brecha para ninguém falar. E eu queria pensar esses temas das pesquisas, e eu vou falar um pouco a partir da minha experiência. Em 2000, o Prof tem uma premiação, né, das melhores dissertações. E aí, em 2018, quando teve a premiação, depois veio a pandemia, tal, e na época da pandemia a gente fez umas lives, né? E eu fiquei lá responsável por organizar as lives, e a gente chamou esses premiados de 2018 para falar. E naquela época, e até hoje, em todo lugar que eu vou no Prof. História, a gente sempre tem um cruzamento de relações étnico-raciais, sobretudo as étnico-raciais, que se cruza com patrimônio, que se cruza com história local. E esses dias eu fiquei pensando, é muito interessante isso, porque nós vivemos um momento de padronização do currículo, de currículo por plataforma, de uniformização total. Por um grande paradoxo, o que a gente vê é o movimento contrário. A gente vê que, do ponto de vista da sala de aula, o que os professores querem e valorizam são essas histórias locais, esses patrimônios locais, as identidades locais. Então, é um movimento, eu diria até, de resistência da escola. Então, mais não direi, porque já falei muito, e peço desculpas por ter passado tempo, porque ainda tem a fala do Daniel. Obrigada, professora Elaine, por essa reconstituição, né? Boa noite aos que chegaram agora. Essa reconstituição do campo, né, do ensino de história enquanto campo de pesquisa, e apresentação do Prof. História enquanto esse campo, né, que busca esse deslocamento, né, a gente está falando de deslocamentos aqui, o deslocamento do locus de produção, né, do conhecimento para os sujeitos e experiências escolares, né? E aí a busca por projetos, por contribuições, né, concretas para a prática docente. E nesse âmbito nós vamos agora escutar o professor e pesquisador Daniel Nogueira Jimenez, ele que desenvolveu a dissertação Direitos que Colam, o uso de um álbum de figurinhas como suporte didático para o ensino de história e direitos humanos, né? Aqui no Prof. História, nessa instituição, e que agora é doutorando também no Prof. História. E é com grande prazer que nós escutaremos agora. Daniel, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite. Vocês me ouvem, gente? Não estou tendo nenhum retorno de... Olá, boa noite, estou te ouvindo, sim. Muito obrigado. Bom, vou aproveitar e pegar carona nessa fala de abertura da professora Elaine, né, que ela começou com a participação dela dizendo que, além de professora, ela é fã do Prof. História, e aí, até para provar que eu fui aluno e um bom aluno dela mesmo, não só ela conseguiu me tornar fã, e hoje em dia eu diria que eu sou um entusiasta e até propagandista do programa, porque realmente eu sinto que ele foi de uma contribuição imensurável assim na minha trajetória profissional e acadêmica, né, que eu não imaginava que ia ter uma continuidade, né, depois da minha graduação, mas o Prof. História me tornou o professor pesquisador que eu sou hoje em dia, porque foi nele que eu consegui enxergar, né, ou melhor, obter esse estímulo a mergulhar na minha prática com esses olhos de investigação mesmo, né? Tendo em vista
esse interesse em potencializar o ensino e a aprendizagem dessa disciplina, né, nas realidades escolares que a gente trabalha, né, e possa vir a trabalhar. Antes de eu falar da minha pesquisa em si, eu queria falar mais um pouquinho, né, dessa dimensão profissional que caracteriza o tipo de mestrado que o Profhistória é, né, que é bem o que a professora Elaine falou. Gente, como eu não estou tendo retorno aqui da minha voz, às vezes eu fico preocupado se vocês estão me ouvindo, então se eu parar para ficar perguntando, vocês não estranhem, tá? Ou de tempos em tempos, se vocês puderem me confirmar no chat, tá bom. Muito obrigado. Então é isso, passar mais um pouquinho por essa dimensão profissional, né? E é bem nesse sentido que a professora falou. O fato da gente, ou melhor, da gente não, né? Do programa do Prof. História exigir, né, esse exercício, essa atuação profissional no momento da pessoa se inscrever para poder cursar o programa, é determinante, assim, né? É fundamental para que esse campo do ensino de história, que é o que a gente está aqui conversando sobre, né? Ele se fortaleça, né? Ele se potencialize, ele se enriqueça, perdão, porque eu acho que, por mais que os programas, as linhas de pesquisa, os gabinetes dos departamentos acadêmicos aí, da pesquisa de história, por mais que eles tenham total viabilidade de propor questões e objetos do ensino de história sem nenhum tipo de obstáculo, né, de problema, eu acho que isso feito por pessoas que estão atuando no chão da escola, eu acho que tem toda uma outra abertura, sabe, para providenciar uma profundidade, assim, e até um sentido mesmo para aquela pesquisa que vai ser desenvolvida, né? Porque a gente está sendo convidado a encontrar questões da nossa própria prática para investigar, para se aprofundar, para tentar entender o que está atravessando o ensino, né, no momento e nas condições históricas que ele está sendo praticado, e pensar em projetos a partir disso, né? E eu acho que isso é muito rico. E foi assim comigo, foi assim, acho que com todos os colegas da minha turma, né? Eu sou do ano de 2022, e assim, por mais que todos nós tivéssemos interesses prévios, né, ao entrar no Prof. História, né, assim, vontade de pesquisar uma coisa ou outra, ou seguir por um caminho de investigação ou outro, foi no Prof. História, né, que a gente foi ensinado a, antes de escolher um tema antecipadamente, a entender a nossa cultura escolar, né, de onde a gente está partindo, e encontrar nessa realidade questões problemáticas, possibilidade de exploração que dão sentido para um objeto ser conformado. Para aí, a partir dele, a gente desenvolver uma pesquisa, né? E foi assim comigo. Eu, no meu interesse de estudar, ou melhor, pesquisar direitos humanos, né? Inclusive como um movimento de resposta, ou melhor, reação a essa onda conservadora que vinha se fortalecendo, né, a nível mundial, que todos nós sabemos, e que afetou muito as escolas e que colocou os professores como um alvo preferencial dessas forças negacionistas, né? E aí, estudar direitos humanos com esse objetivo, tudo bem, era um interesse prévio que eu já tinha, mas aí foi entendendo as características da minha cultura escolar, que foi algo que a gente foi ensinado aqui no Prof. História, entendendo quais são os aspectos que caracterizam aquela realidade, que eu fui vendo as brechas, as viabilidades e as questões que podiam ser exploradas, né, por mim, enquanto um professor que me tornaria um professor pesquisador, naquela realidade escolar, que permitiam que eu podia transformar aquilo em um objeto de investigação, né? Então, foi aí que, unindo essa minha prática e esse conhecimento
do Prof. História, né, nos ensinando a pesquisar a própria prática, enquanto profissionais que partem dessa prática, que é importante se dizer. Então, foi unindo essas duas coisas que eu acabei encontrando os caminhos que me levariam, né, até o projeto que eu viria a desenvolver, que foi com esse interesse de estudar direitos humanos, tendo em vista esse objetivo de me posicionar frente a esse avanço conservador, né, que estava assolando as escolas e prejudicando os professores. Eu encontrei como possibilidade a produção de um material escolar, né? Mas não, material didático, perdão. Mas não um material didático qualquer, um material que tinha algum tipo de relação e fazia sentido com a cultura escolar de onde eu estava partindo, né? Que no caso, inclusive era importante ter falado isso de início, que no caso era numa escola particular, de rede, né, apostilada e tudo mais, que até então eu trabalhava, mas hoje em dia eu sou professor do município, né, da rede municipal de São Paulo, atuando numa unidade de ensino da Zona Sul, no bairro de Santo Amaro, uma escola que não é periférica, mas também não é central, né. E aí o formato do material foi esse álbum de figurinhas, porque isso era uma possibilidade que tinha relação com a cultura escolar de onde eu estava partindo. Então, muito por conta, né, das disciplinas do programa, do Prof. História da Unifesp, muito baseada na ideia de cultura escolar e na historicidade, dos elementos de ensino institucional, né, que fizeram parte da trajetória histórica da escola no Brasil. A gente foi entendendo, né, o que precisa ser levado em consideração na hora de investigar o nosso objeto, e eu fui desenvolvendo a minha pesquisa, né, e desse álbum, né, que pretendia ensinar história, ou melhor, que pretendia ensinar direitos humanos através das aulas de história, focando nos temas que são considerados temas sensíveis, que também foi outro aspecto da minha pesquisa, eu acabei desenvolvendo, né, e produzindo essa dimensão propositiva que a professora tinha mencionado antes, e concluí, né? Foram 2 anos de pesquisa em cima desse tema, um álbum de figurinhas como suporte didático que se propõe a trabalhar direitos humanos através do ensino de história com base nesses temas sensíveis, né? Ou socialmente vivos. Eu concluí, eu não pude colocar em prática esse álbum, né, para que ele pudesse ser o material para qual ele foi desenvolvido para ser, porque foi justamente o momento da minha conclusão da pesquisa, foi justamente esse momento de transição do meu trabalho na rede privada para a pública, e aí a escola para onde eu desenvolvi esse projeto, as turmas para quem eu desenvolvi esse projeto acabaram ficando pelo meio do caminho, mas a pesquisa não. Eu continuei desenvolvendo ela, né, a nível de protótipo, né, de material modelo, digamos assim, e agora na rede pública, né, eu aproveitei que, assim que eu defendi, abriu, né, no momento da minha defesa, estava aberto o edital para o doutorado do prof, e aí, como foi bem sucedida a minha defesa, eu recebi esse incentivo para submeter a minha pesquisa, ou adaptar a minha pesquisa para um projeto para que eu submetesse a inscrição para o doutorado, e assim eu fiz, para dar continuidade à pesquisa e à investigação das possibilidades de exploração desse material que eu desenvolvi, agora na rede pública, né? Como que eu posso pensar e propor, né, direitos humanos em uma escola pública, com outra cultura escolar, né? Se é possível a gente
pensar sobre isso e ir além, né, de estudar isso, e se for possível, se cabe, né, o uso desse material e até onde o uso desse material contribui para isso, né? Tendo em vista a cultura escolar dessas escolas, que elas são baseadas em outros tipos de elementos, né? Como a naturalização da violência, o desrespeito, a vulnerabilidade, né, social dos alunos que são atendidos como público dessa escola. Então, agora, a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, ela está em fase de adaptação para que eu possa explorar aquilo que eu fiz no mestrado, agora no doutorado, tendo em vista essa minha outra realidade escolar e essa minha outra cultura escolar, aonde agora eu estou inserido, né? Mas sempre tendo como o norte, né, que mobiliza as minhas ações, esse aspecto que é o que mais caracteriza o Prof. História enquanto mestrado profissional, né, um pesquisador que investiga, né, as questões do seu objeto a partir da prática que eu estou ali lidando no meu dia a dia, né? Então, sempre o que vai nortear minha pesquisa, né, e vai me fazer recalcular minha rota, repensar as minhas ações, é justamente essa prática que eu, enquanto profissional, concretizo ali no meu dia a dia, atuando no chão da escola. E aí, eu sei que tinha um tempinho aí para falar, não sei se eu me excedi, se não cabe mais um pouquinho, mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Não. Agora abrir para perguntas. Se vocês têm perguntas a fazer, tanto para a professora Elaine quanto para o professor Daniel. Eu vou fazer uma propaganda enquanto isso. Daniel, você não falou, a sua dissertação está no repositório Unifesp, e todas as dissertações do Prof. História ficam na página do Prof. História Nacional. Então, inclusive, para quem atua como professor, é um banco riquíssimo de proposições, de debates, de ideias, né? Daquela coisa assim, eu tenho que dar uma aula sobre um tema tal, o que eu podia fazer? Né? Então, procurar lá no banco. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, professora. Se há pensando nessa dimensão propositiva, que são inúmeras, né, nos profs aí espalhados pelo Brasil, se o programa não pensa em criar um local de armazenamento para as dimensões propositivas, para que elas fiquem dispostas a serem exploradas pelos professores. Assim, jogos, o PDF, que às vezes é um jogo que está em formato de PDF, para que o professor encontre a partir das temáticas. Se isso seria possível, se há alguma perspectiva de algo parecido por parte do programa. Não que eu saiba, eu não estou mais na coordenação, né, nem nacional, nem local, nacional nunca tive. Mas fica lá no banco, então tem esse banco tanto no Prof. História, e todas as produções do Prof. a gente também publica no Educaps, o repositório da Educaps. Então está tudo lá, e tem que garimpar mesmo. Você lança a palavra-chave e aí você acha lá. E aí tem coisas interessantíssimas, desde essa do Daniel, assim, além de tudo, é muito original, né? A ideia do álbum de figurinhas. Mas tem jogos digitais, tem uma miríade de produtos lá, né? Tem que achar lá e procurar. Não, só queria isso confirmando, né? Então, eu não conhecia o próprio História da Idade, o resultado dele. Então, a dissertação... Você não quer falar aqui? É verdade, né? A dissertação de mestrado, né, do programa, então, é sempre uma proposição prática para aplicar e voltar nas escolas, de modo geral, sai de um problema do professor, que ele vive, ele encara, então a pesquisa dele, estou entendendo, certo? Caminha para isso, daí ele estuda, pesquisa e sai o projeto final, a dissertação com isso, e a aplicação disso
faz parte do processo Aham. da formação, né, também, a aplicação. Então, a gente tem vários desenhos, né? Por exemplo, eu quero pensar a história local de Biribinha da Serra. Eu sou de Biribinha da Serra, queria pensar material de história local. Então, eu posso, de repente, fazer uma dissertação que eu faça um trabalho de historiador mesmo, de ir lá, de ir às fontes, pensar o que é a história de Biribinha da Serra, mas eu tenho que transformar isso num produto que seja usado nas escolas. Então, nesse caso, você fez uma dissertação sobre um tema e produziu um material. Ou eu posso pensar, qual é o desafio de ensinar a história local aqui em Biribinha da Serra? Então, eu tenho uma proposta de sequência didática que eu vou fazer com os meus estudantes e vou analisar ao mesmo tempo. Então, o tal do produto já nasceu ali no começo e a minha dissertação passa a ser análise desse material que eu produzi para dar aula sobre. Então, tem vários desenhos e formatos nisso. Então, você vai ter... e as próprias proposições mesmo. Às vezes é uma sequência didática, às vezes é isso. Aqui, quando a gente começou, a gente chamou o pessoal das edições anteriores, veio um menino, por exemplo, que ele montou um jogo sobre a greve de 1917. E aí era muito interessante, porque a dissertação dele era essa discussão, então, sobre o que... Claro, sempre a gente vai passar pelo tema, o que é o ensino de história, como é que o que é o ensino de história na escola, e aí, então, o que foi... Aí ele tinha que pensar o que foi a greve de 17, o que é o jogo como material para ensino, né? Pensar um jogo para ensino, e depois uma questão inusitada que ele relatava, porque, assim, a greve de 17 tem um fim determinado, você não pode inventar um novo fim, né? Foi uma revolução socialista, né? Tomaram o poder e viveram felizes para sempre. Então, e o jogo tem a coisa do imponderável. Então, essa era uma dificuldade dele mesmo, de como esse material dele depois ia ser trabalhado, né? Com o Daniel mesmo, né? Eu tive a alegria de estar na banca da qualificação e da defesa. Então, a gente estava pensando exatamente como é que isso entrava. Pode falar. O, Tá. E Não, de como isso ia entrar como uma questão, um produto escolar, né? Porque uma questão, então, o trabalho do Daniel, ele pensa lá, acho que vale a pena você contar, Daniel, como que é a sua dissertação, a estrutura. eu estava, enquanto você estava falando, eu estava abrindo aqui o arquivo, que eu consigo mostrar, né? Não sei se enquanto estava falando, Elaine, eu aproveitei para abrir aqui o arquivo, que eu acho que acabou sendo, por mais que eu preferisse 1000 vezes estar aí com vocês, né? Inclusive tinha me organizado para isso, mas aí o diretor lá da escola resolveu brecar. Mas aí uma das vantagens é poder abrir aqui o arquivo digital. Não sei se eu vou ter autorização para fazer isso. Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Vocês estão vendo? Não. Então legal. Vou conseguir mostrar. Quando a gente abre aqui o microfone, ele dá microfonia aqui, por isso que a gente está com o microfone fechado e ele está respondendo para você sempre no chat, tá? Certo, dá para ouvir o eco quando você abre para falar. Então é isso, né? A ideia fosse que essa aqui é a capa, né? Então, lembrando que eu não confeccionei, né? Elaborei e produzi o álbum do nada, né? Ele foi o desenvolvimento dele foi se dando conforme a minha pesquisa ia avançando, né? E aí as coisas foram acontecendo concomitantemente, conforme eu me aprofundava, me apropriava da teoria que estava por trás de pensar esse álbum, eu tinha todo o repertório que era necessário para poder ir viabilizando a construção dele na prática, né? E assim as coisas foram acontecendo, né? Uma pesquisa que se baseou muito, né? Em cultura escolar, né, igual eu falei, porque é uma questão que, ainda bem, né, que agora eu não consigo pensar mais educação sem levar em consideração isso,
que é uma questão que a Unifesp bate muito na tecla, uma pesquisa voltada em material didático, próprio conceito de direitos humanos, ensino de história e educação em direitos humanos, né? E conforme eu ia... Temas sensíveis, que é uma discussão teórica que está bastante em alta agora, né? E aqui essa aqui era a capa, e a ideia, né, pensando nessa dimensão propositiva, assim, beleza, uma vez que eu já tenho a minha dissertação bem encaminhada, como a partir dela eu posso pensar a criação, né, desse produto, que é o que a gente chama, como dimensão propositiva da minha pesquisa. E aí eu pensei que esse álbum, né, a ideia dele era, primeiro, introduzir os alunos numa discussão sobre o que são os direitos humanos, né, familiarizar eles com as ideias que fazem parte de todo desse entendimento, dessa literatura. Aí uma sessão introdutória sobre direitos humanos, né? Essas imagens que vocês estão vendo são o arquivo digital, né, do álbum de figurinhas, com as figurinhas já coladas, certo? Então, eu não sei se vou ter aqui o álbum sem as figurinhas coladas, né, para mostrar para vocês como que seria a colagem das figurinhas, porque é a ação de colagem que é o que está planejado para ser o mecanismo de estímulo ao desenvolvimento da aprendizagem, tanto histórica quanto em relação aos direitos humanos, né? O ato de se colar a figurinha, o trabalho de procurar a moldura para você colar a figurinha correta é o que vai ser esse estímulo, né? E aí, então, são figurinhas relacionadas a algumas ideias ligadas aos direitos humanos, que, consequentemente, são os direitos em si, né? E aí tem lá direito à associação, participação na vida política, liberdade religiosa, direito à educação, e aí a gente pula para as sessões temáticas, né? Que essas sessões temáticas, elas são como se fossem capítulos do álbum, digamos assim, que são baseadas no intuito de se ensinar objetos curriculares do currículo do 9º ano. Ele foi pensado para ser 9º ano, né? Então, são temas, né, do currículo do 9º ano que têm a possibilidade de serem tomados, né, por essa perspectiva dos temas sensíveis, dos temas socialmente vivos, porque, por serem esses passados que ainda reverberam, né, eles têm muita abertura para a gente enxergar questões relacionadas aos direitos humanos na sua aprendizagem, né? Então, a gente tem aqui o capítulo da revolta da chibata, né? Com legendas que associadas à interpretação visual das figurinhas, elas estimulam uma reflexão relacionada não só a esse episódio histórico, mas também ou algum princípio, ou alguma questão própria do que faz parte dos direitos humanos, né? E todo esse ideário dos direitos humanos. Aí tem ali a transcrição de um documento, aí tem a revolta da chibata, nazismo e holocausto, né? As figurinhas do nazismo e do holocausto. Eu estou passando rápido, gente, porque eu não sei como é que está a questão do tempo, tá? Segunda Guerra Mundial, mas eu vou passar por todas as sessões para mostrar quais são esses temas sensíveis, né? E aí tem aqui um QR Code que encaminha para um vídeo no YouTube, né, para fazer com que ele seja interativo, né, mais interativo do que ele já é, o álbum, né, e para também não ficar só no suporte físico, que a gente está falando dessa geração agora, né, mais inserida nessa tecnologia digital. Segunda Guerra Mundial, apartheid e libertação da África do Sul, né, com as figurinhas coladas ali, Nelson Mandela, Levante de Soweto, a ditadura civil-militar e, por fim, os movimentos sociais da nova república, né? Porque a ideia é que a gente pensasse, através de objetos curriculares do ensino de história,
não somente em cima de episódios de traumas sociais coletivos, né, de violência, em que o que hoje, né, são direitos, eles foram violados nesses episódios do passado, mas também em episódios onde de lutas, de resistência e de afirmação histórica em que esses direitos eles foram efetivados e conquistados, né? Para não ficar só na dimensão da violência. Lá, Bolsa Família, as cotas raciais, demarcação de terras indígenas. E é isso, é pensar os direitos humanos através das aulas de histórias por meio do estudo desses chamados temas sensíveis, né? E o álbum de figurinha como proposta de suporte didático para viabilizar tudo isso como prática de sala de aula. Acho que foi. Professor Daniel, esse álbum ele está disponível para outros professores que queiram imprimir, utilizar em sala de aula, ao final de sua dissertação. O modelo está disponível lá? Acho que sim. Sim. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Aí eu posso pegar para vir pertinho para ele, você? Eu posso Pode pegar. Tá desmontado por isso. Boa noite. Pode. Na verdade, eu sou professor de história, mas lá do Ceará, vim de Ceará para cá, passeou. Eu faço doutorado aqui nas ciências sociais. Fiz o mestrado profissional, só que em sociologia, mas a minha formação, minha graduação é em história. Eu sou professor da rede estadual lá do Ceará e dou aula de história. Fui formado pela UES, né, a estadual de lá. A minha pergunta é no sentido de, na verdade, é uma necessidade. Eu acho que eu sinto como professor de história, deve ser um problema nacional, não exclusivo lá da gente, mas de uma formação continuada, né, para nós professores. Muitas vezes a gente sai da graduação, entra na sala de aula enquanto está na graduação, mas depois que a gente conclui o curso, parece que, né, não existe mais formação, a não ser que a gente, por conta própria e tal, a gente sabe como a sala de aula nos ensina, ajuda, contribui bastante de várias formas, mas se existe alguma discussão, pelo menos, dentro do mestrado profissional em História, em trabalhar com os professores de História que não entram, que não fazem parte do mestrado. Alguma espécie de formação, para além a divulgação do material, que é muito importante, né, para que os professores que não estão lá dentro possam acessar os produtos que os alunos produzem, mas se existe alguma articulação com outros órgãos do governo federal, eu não sei como é que está aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo, creio que seja até mais complicado isso, mas se existe alguma discussão a nível, pelo menos nacionalmente, de uma formação continuada, porque eu creio que, além dessa importância que é enorme da existência de um mestrado profissional, especialmente para nós que estamos em sala de aula, eu sinto falta, pensando naqueles que não entraram, que a grande maioria, né, já que, claro, o mestrado é bem limitado, nunca vai passar por um mestrado, mas que poderia ter contribuição tanto dos alunos como do corpo docente nesse sentido, tá bom? Obrigado. Você conhece? Oi? Como é seu nome? Felipe. Felipe. Felipe, o que você fala é um sonho, mas que a gente não vai alcançar, eu diria. Então, o Prof. História faz parte dessa política da CAPES de formação continuada. Por isso que ele também tem incentivos e bolsas. Mas o Prof. História só existe, os profs só existem na rede pública, né? A gente mesmo, a única que é privada que a gente tem no Prof. História é a PUC do Rio, e ainda é um problemão, porque o prof não remunera, então a PUC ela não recebe nada para isso. E aí vira um problema bastante grande, até insolúvel, eu diria. Então, assim, como política pública, do MEC eu conheço, e agora, né? Então, a gente tem o Prof. História, os profs, e a gente tem o PIBID. O último edital do PIBID, ele saiu já como um edital de formação continuada de professores.
Agora, você me diz assim, né? Quanto isso, a capilaridade. A gente pensa 39 núcleos é imenso. Se eu te disser que no Rio de Janeiro tem 6 universidades, né, que oferecem Prof. História, é uma coisa até razoável de você talvez pensar, porque também é um estado muito grande, mas talvez pensar que em algum momento eles poderão chegar a cumprir essa demanda, porque a ideia dos profs é ser sob demanda. Então, se todos os professores de história passarem pela rede, você fecha o programa ali, né, do polo. Aqui em São Paulo, isso vai ser humanamente impossível. Eu brinco que a gente não vai ser mais nem pó, né? Se a gente desse aula ininterruptamente, a gente já não seria mais nem pó e a gente ainda nunca teria alcançado, porque aqui em São Paulo nós temos 26 vagas, a gente tem aberto com isso, porque é o tamanho das nossas pernas, né? Na Unicamp, acho que eles abrem 12, 13 vagas, né? Então, é isso que a gente tem para o estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, assim, o estado de São Paulo, quando foi lançada, a gente foi pioneiro em fazer o currículo adequado à BNCC. Na época, o Dória era nosso governador e ele disse assim, não são números que impressionam. E ele dizia assim, o estado de São Paulo lá, então, 2022, eu acho, tinha 9 milhões de matrículas na educação básica, 9 milhões de matrícula. O segundo estado que mais tem matrícula no Brasil é Minas Gerais, que não tem 4 milhões e meio. Então, a gente tem mais do que o dobro de matrículas. Se você dividir isso, pensar isso, quanto isso significa em alunos e em professores de história, é assim, né? É uma conta que nem dá para fazer. É uma pena, mas é isso. São as duas políticas públicas que eu conheço que são federais, que são nesse sentido. Aqui, a Secretaria de Educação, pelo contrário, não tem nenhuma política de formação continuada, pelo contrário, eles só têm proletarizado ainda mais a condição do professor precarizado. A rede municipal tem ainda alguma autonomia, mas que também está sendo cada vez mais questionada, né, e limitada. Então, a gente não tem mesmo essas políticas, né? Nesse contexto, a formação continuada se transforma em algo particular e pessoal que o professor tem que buscar por conta própria. Os sistemas de ensino, eles, pelo menos aqui, né, eles não se responsabilizam e eles também não propõem, pelo menos neste momento, algo assim em nível de rede, né? Aqui é uma formação para todos os professores da rede. Já tivemos momentos melhores, pelo menos na rede municipal de São Paulo, que é onde eu trabalho, faço parte dessa rede há 15 anos e já vivi dias melhores. Por hora, não. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá, né? Olá, boa noite. Meu nome é Odair. Eu sou mestrando na pós-graduação em História e sou professor também da rede pública, né, da cidade de Santos e da cidade da Praia Grande, ambas do litoral de São Paulo. E essa realidade a gente vê lá também. Por exemplo, até ano passado tinha uma lei que permitia que quem estivesse cursando pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado se ausentasse por um dia na semana, que era para a gente poder cursar as disciplinas, escrever, enfim. E aí isso foi cortado, não existe mais e na verdade, o que puder, as prefeituras podem fazer para dificultar a nossa vida, elas fazem, é mais ou menos isso. Mas a minha pergunta é mais no sentido de que, antes da gente começar, eu pus o link lá no grupo de professores que eu tenho, de professores de história lá da Praia Grande, né? Tem sempre muitos professores curiosos quando abrem o Prof. História, querem saber sobre o processo, e aí a pergunta vai para vocês dois. Quais vocês acham que são os caminhos para o professor conseguir acessar, permanecer, entrar no Prof. História? Quais as dicas? Vai ficar disponível, né, no YouTube, e aí eu vou disponibilizar também para a galera, acho que é legal ter essas opções.
Como que você entra no Prof. História? A primeira coisa, você tem que ser professor da rede pública, professor de História da rede pública, em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, dessa vez, a gente tem uma turma extremamente eclética, né? Mas eu já tive um orientando, por coincidência, da Praia Grande, que ele estudou exatamente essa temática da história local, porque o currículo da Praia Grande, ele tem uma dimensão de história local, né? E é muito interessante, eu recomendo. Eu vou lembrar já o nome completo dele, é o Eduardo, mas eu vou no repositório da Unifesp, vai estar lá, né? Tem o meu nome e o nome dele, que é sobre história local na Praia Grande. Porque assim, o programa tem as disciplinas obrigatórias, que elas são, a gente agora jogou para a noite, porque é a única possibilidade que a gente consegue para os estudantes poderem cursar, então são 3 obrigatórias, no primeiro e no segundo semestre. No primeiro semestre tem 2 obrigatórias e no segundo semestre tem 1 obrigatória, e as outras elas podem ser feitas tanto no presencial quanto no online, porque agora, como é uma rede, a gente tem oferta de disciplinas que estão online nesse período. Então dá para vir sim, da Praia Grande para cá, dá para vir de Santos para cá, dá para vir de Mongaguá, de Itanhaém, Cananéia, dá para vir, né? A gente já teve aluno da Ilha Bela, e eu tenho um orientando que está ainda escrevendo, e ele era daqui de São Paulo, passou na rede da Praia Grande, está atuando aí na Vila Caissara, mas ele estava estudando matemática, o Pedro Nascimento. O Pedro está atual, né, ainda, e o Eduardo já defendeu. Então, como entra? É uma prova seletiva nacional, uma vez por ano. Está aberto ainda, Fábia? Está aberto as inscrições. Então, tem que entrar na página do Prof. História, tem lá a seleção pela Econ Rio, são 20 questões de teste, 2 dissertativas, é isso. A prova é aplicada num domingo sempre, a nossa é sempre aplicada aqui na Unicesp, no campus, e acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Quer falar? Eu pegar o lado do Daniel da experiência enquanto aluno, né? Quais as dicas? Eu queria só. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Estou levando. Olá, dá para me ouvir, né? Boa noite a todos. Falando boa noite para os que estão aí online. Eu queria perguntar, e aí, assim, eu vou aproveitar que a Liz está aqui fazendo a mediação, né? A Liz é egressa do Prof. História, fez o mestrado com a gente, né? Professora da rede há 15 anos, rede municipal, assim como o Daniel e assim como alguns de vocês aqui. Queria perguntar sobre os impactos do Prof. História, porque a gente ainda está avaliando, a gente não tem isso ainda, né, Elaine? Uma avaliação dos egressos, né? Quais foram os efeitos que o Prof. História surtiu nas vivências de vocês, nas práticas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou aproveitar que a Alice aqui para falar um pouquinho sobre esses impactos do Prof. História na vida de vocês profissionais, enquanto docentes, enfim. É isso, obrigada. Oi? Você quer falar, Alice? Você quer começar falando? Por favor, por favor. Pode falar, Daniel. Tá, então vou falar. Bom, aqui também teve uma outra pergunta aqui da Amanda que ela tinha colocado no chat, aí já que eu abri o microfone eu vou aproveitar para responder as 2 rapidinho, só para não deixar ela sem resposta, né? A Amanda disse que faz parte de um grupo chamado Observatório de Políticas Públicas de Educação no ABC, e um dos pontos que abordamos, que eles abordam na reunião, é a questão de direitos humanos. E nos planos nacionais de educação colocam um dos pontos de direitos humanos, mas na aplicação se cai nisso que se falou da política da escola, que acabam barrando trabalhar com esses materiais. Como tem sido para você pensar sobre essa perspectiva? Bom, depende de qual rede a gente está falando, né?
na rede privada, eu acho que tem muito mais obstáculos, né? Porque a gente cai naquele lugar de falar sobre direitos humanos ser um problema, né, para a gestão empresarial dessas escolas, que infelizmente, hoje em dia está muito baseada nesse cerceamento das ações dos professores, numa política de vigilância dos professores, né? E o que faz com que direitos humanos seja um tema sensível, né, para voltar aqui na minha pesquisa. Mas, assim, inclusive, esse foi uma das motivações da minha pesquisa, né, assim, esses currículos que cada vez mais têm se tornado documentos padronizadores, meramente prescritivos, né, do ensino de uma maneira muito formular mesmo, né, como se fosse uma receita. Direitos humanos virou só um código, né? Uma coisa codificada para falar que tem, né? E aí, se você está numa rede que dá essa liberdade para o professor trabalhar com esse tipo de material alternativo ou pensar em outras propostas para trabalhar direitos humanos, justamente porque o currículo não se compromete a propor isso como algo verdadeiramente efetivo, aí é possível, né? Se você está numa rede que dá essa abertura, eu acho que é interessante justamente porque se a gente depender do currículo, a gente sabe que isso não existe, né? Ele está ali constando como um código de ensino só para falar que está baseado num princípio de educação em direitos humanos, mas que ele não tem correspondência com a realidade, né? E agora, respondendo a pergunta da Fábia, sobre o impacto, né, de como a gente egressa do mestrado, sobre o impacto que a gente enxerga, né, como ingresso do mestrado de ter cursado a própria história, eu diria que foi um divisor de águas, né, na minha carreira profissional, né, atuando no chão da escola, ali na educação básica, porque agora eu não consigo mais enxergar e refletir sobre a educação e entender, né, sem levar em consideração toda a minha trajetória vivida no Prof. História, todos os aprendizados adquiridos no Prof. História, todas as conclusões que foram resultantes da minha pesquisa. Assim, eu acho que me deu muito bagagem, ferramental mesmo, para eu entender, né, a educação que se materializa ali na minha realidade, sabe? E eu acho que eu consigo hoje em dia agora enxergar mais aspectos dessa educação que se materializa ali e dar sentido para esses aspectos que materializam essa educação, né? E aí, se eu compreendo melhor o que está diante de mim, eu acredito que eu consigo e tenha mais facilidade de encontrar caminhos para agir diante disso, né? De maneira com chance de ser efetiva, né? E com viabilidade de me proporcionar os resultados que eu espero, né? Então, eu acho que enriqueceu muito, né, a minha prática e a minha capacidade de entender a minha própria prática. Eu acho que esse foi o principal impacto, né? A potencialidade que deu para mim, enquanto professor, de compreender a minha própria prática e de pensar soluções para agir diante dessa prática que agora é melhor compreendida, né? E agora passo a palavra para a Liz também como parceira egressa do Prof. Obrigada, Daniel. Boa noite. Chegar. Bom, então, respondendo à professora Fábia, eu acho que o que ficou do Profhistória, né, do processo de construir essa dissertação, pensando e refletindo sobre as experiências vividas na escola, é justamente essa necessidade de refletir sobre tudo o que acontece ali ao seu redor, a partir daquele ponto, se torna fundamental e primordial. Então, assim, todas as experiências que você passa a viver dentro da escola se tornam passíveis de reflexão. Então, eu não consigo mais ser uma professora que não reflete sobre sua própria prática. Então, não só sobre minha prática, mas aquilo que muitas vezes é imposto a você, que é o que mais acontece dentro das escolas,
e principalmente também uma realidade nas escolas públicas, sobre aquilo que é imposto a gente em nível de currículo, em nível de práticas diárias no contexto pedagógico. Então, eu pesquisei questões étnico-raciais no currículo da cidade de São Paulo, durante o Profhistória. Agora, no processo de doutoramento, ampliei um pouco esse olhar para pesquisar como raça, classe e deficiência, enquanto marcadores sociais da diferença, são potencialmente transformados em desigualdades dentro da escola, né? A partir dos mediadores ali, e aí trabalhando um pouco com Vygotsky. Então, aí sim, esse é um processo de doutoramento que eu estou desenvolvendo na educação, não no Profhistória, infelizmente. Então, mas é isso, você sente uma necessidade constante de refletir, né, sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor, enquanto professor, em sala de aula, porque eu sigo em sala de aula, e também enquanto aquilo que é posto na questão institucional, na questão pedagógica, na sua convivência diária com seus pares e com a gestão e com os sistemas de ensino no qual você está inserido. Eu acho que essa reflexão que o prof, né, e o processo, a dissertação, a construção da dissertação e o estar dentro, né, de um programa de mestrado te traz, né, te possibilita, é o principal, assim, é a riqueza principal que você vai levar depois para o seu âmbito profissional. E aí também você procura meio que dividir isso, porque nas falas, nas reuniões, você quer sempre ser aquela que levanta a mão e fala, olha, mas vem aqui, isso aqui que está aparecendo, vamos pensar um pouquinho, né, sobre esse aspecto. E eu acho que essa capacidade de buscar refletir constantemente é o que é o legado, né, do Profhistória, assim, na minha prática profissional. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Professora Elane, para o Daniel. A gente tem que parar. Acho que estouramos o teto do tempo. Bom, gente, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, né? Agradecer a presença do professor Daniel, né? A disponibilidade dele em participar, professora Elane, professora Fábia, a todos que participaram dessa mesa. E agradecer também o convite, fiquei muito honrada e gostei muito de estar aqui com vocês dividindo esse momento. Obrigada, e que tenhamos outros momentos para debater e refletir sobre nossa prática, sobre nossas vivências diárias enquanto profissionais da educação e do ensino de história, né? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. A generosidade da troca de vocês, compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? É. Muito ótima apresentação, gente. A gente tem um certificado dessa palestra, se vocês quiserem se inscrever para receber, quiser tirar uma foto ali, se você não precisa, quer, enfim. De hora, pode pegar pelo QR Code, daí a gente... Você falou tchau pro... Fechou o meeting? Não? Fecha o meeting, fala tchau. Beijo, Daniel. É que eu acho que vocês têm que fazer por aqui, ó. Aqui eles estão te ouvindo agora. Tchau, tchau, professora. Eu não estou participando. Vai, eu vou aqui.